Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, queria gravar um vídeo aqui para tentar encerrar um pouco essa saga da CRV 2011 aqui no meu caso, né? Tem alguns vídeos aí que eu acabei postando aí para tentar ajudar, tá? De coisas que eu tentei fazer com o carro para resolver o problema, mas espero que o que eu coloque aqui ajude um pessoal aí também a resolver o problema, tá? Bom, inicialmente eu tô com esse carro faz uns 2 anos, tá? Logo depois de uns 6 meses que eu tava com ele, começou a aparecer todo esse problema. Tem alguns vídeos aí que demonstram de uma maneira bem simples para vocês verem todo o sofrimento aí, com vibração na dianteira, cara, desse carro que me deixou no início bem desgostoso, tá? O carro é sensacional, muito bom, espaçoso, ele te remete bastante confiança, né? Principalmente para quem tem família grande, né? Igual no meu caso, filha pequena também. Então, bom, eu vou explicar para vocês primeiro quando começou os problemas, tá? Bom, inicialmente eu tava uns 6 meses com esse carro e infelizmente caí num buraco e estourou esse amortecedor aqui desse lado, tá? Então na troca do amortecedor, né, o mecânico foi lá, fez a avaliação e ele falou pra mim o seguinte: tinha realmente estourado o amortecedor, porém o coxim original da Honda estava em perfeito estado, tá? Primeiro momento eu troquei os dois amortecedores dianteiros, perdão, troquei os 4 amortecedores de uma vez e mantive os coxins, né? E aí, mais ou menos um mês depois da troca, começou essa trepidação que não parava mais, né? Bom, primeiro ponto, eu relacionei aos coxins do amortecedor, que eu não tinha trocado, né? Por original, achei que talvez esse desgaste natural da peça talvez estivesse revertendo nessa trepidação, que é muito grande a trepidação. E ela é uma trepidação estranha, que ela começava assim, né? A partir de uns 60 por hora. E principalmente, tipo assim, se acelerava o carro, a hora que você aliviava o pé, assim, pra, tipo, manter uns 60 por hora, que nem no caso aqui em São Paulo, né? A gente tem problema com relação às marginais, né? Pra você, por questão de muito radar, multa, né? Então a gente aliviava o pé, né? E conforme você aliviava, o carro começava, tipo, ficar doido de tanta trepidação. Bom, voltei no mecânico, troquei esses coxins, né? Coloquei os coxins originais da Honda e nada resolveu, ou seja, mais gasto de manutenção. E a trepidação continuou. Bom, primeira coisa que a gente fez, eu fui no mecânico, o mecânico fez uma revisão geral aqui para ver se tinha alguma questão de coxinha e tudo. E aí ele achou o seguinte, né? Esse coxinho aqui, tá, pessoal? Que é o coxinho hidráulico do motor, né? Isso aqui é uma borracha grande aqui, ela vai com óleo aqui dentro, né? Então ela sustenta todo o balanço do motor, né? Ela que segura tudo isso daí. E ele descobriu que a parte de trás aqui do meu original estava rasgado, tá? E aí é o seguinte, né? Na Honda original uma peça dessa é mais de R$ 2.000, né? Na época, né? Quando eu fui comprar. E ele me receitou uma marca chamada Tenacity, tá? Que é uma marca que revende peças também. Elas dizem lá fora nos Estados Unidos que eles são revendedores original da Honda, tá? Para fabricação dessas peças. Aí eu fui atrás, tá? Encontrei um representante em Goiás desse produto aqui no Brasil e comprei com ele lá. O preço de, acho que se eu não me engano, foram uns R$ 600 que eu paguei, né? Aí paguei mais mão de obra, troquei essa peça aqui, né? E por minha surpresa não adiantou nada, o carro continuou trepidando do mesmo jeito que estava, né? Minha primeira paranoia foi, né, ao ponto de o mecânico também olhar e não achar mais defeito nenhum no carro. E ele achou que, tipo, essa peça aqui nessa marca Tenacity talvez não fazia o papel da peça original, tá, pessoal? E aí gerou, né, uma desconfiança grande disso. Eu falei, poxa vida, vou ter que pagar o preço para poder tentar resolver esse problema, né? E aí resolvi ir lá na Honda e comprar essa peça original na Honda, tá? Comprei lá, paguei mais de R$ 2.000 com manutenção, tudo eu troquei e não adiantou nada de novo, pessoal. A mesma coisa, tá? Levei em vários especialistas em suspensão, olhava a suspensão e nada, tava tudo ok, tudo perfeito, não percebia nada de diferença no câmbio também, tava tudo ok. O laudo dos mecânicos era tudo e ninguém conseguia descobrir qual era o problema, né? Bom, continuei a pesquisa, tá? Bastante tempo, né? Postei alguns vídeos aí para ver se de repente alguém pudesse dar alguma luz, né? E infelizmente, né, o pessoal, o sofrimento é bem grande de bastante proprietário desse tipo de carro,
mas cada um realmente tem um problema diferente, né? Bom, a gente olhou todos os coxins, né? Olhei esse coxinho aqui de cima, acabei trocando. Quando eu fui trocar esse aqui de baixo, aqui já resolvi trocar esse aqui de cima, tudo, achando que era esse o problema. Infelizmente, também não era problema, tá? Então, pesquisando bastante, tá, pessoal? Como esse carro é 4x4, né? É a primeira vez que eu tive um carro 4x4. Aí algumas pessoas recomendavam, deve ser o fluido da transmissão, tá? Aí peguei do eixo cardan. Peguei, fui lá no especialista, levei lá, né? Apesar que quando eu comprei esse carro, o proprietário anterior me deu uma nota fiscal de garantia que ele havia feito a troca do óleo de câmbio e do câmbio automático e também do diferencial, né? Então por isso que eu não me preocupei, né? Eu peguei o carro mais ou menos com 120 mil quilômetros. E esses problemas todos começaram com, 125 mil quilômetros, já começou esses problemas aí que eu tava tendo, né? O que eu resolvi fazer? Levei no especialista, trocamos de novo o fluido de transmissão, tá? Perdão, o fluido de torque lá do 4x4, né? E não adiantou de novo, né? Continuei pesquisando na web, né? Descobri o seguinte, pessoal. Para carro 4x4, como a tração dele é uma tração traseira, né? Você tem um eixo cardan. E eu não sabia que eixo cardan também tinha que ser balanceado, ou seja, ele tem um balanceamento igual a roda de carro, né? E talvez eu fiquei imaginando, talvez ele tenha perdido um chumbinho, alguma coisa, desse balanceamento e em alta velocidade, por isso que acontecia a partir de uns 60 por hora, ele começava a vibrar de novo, né? Então, o que eu acabei fazendo? Eu levei o carro, né, num especialista, né, nessa parte de cardan, especialista que mexe com caminhões, né, SUV, esse tipo de coisa. O pessoal ergueu meu carro, pôs o carro para funcionar, tá, pessoal? O teste que eles fizeram foi um teste bem simples, tá? Ou seja, levantaram o carro naquele elevador e simplesmente só colocaram o carro em drive só, sem acelerar. As rodas dianteiras começaram a virar bem devagarzinho, né? E aí eles conseguem dar uma analisada no eixo cardan. Bom, nesse primeiro teste, o que a gente percebeu, tá? Tem vídeo disso daí também, tá, pessoal? Esses vídeos estão gravados aí, dá pra vocês verem. O eixo cardan, aparentemente, ele estava rodando normal. A questão toda é que no ar, o meu motor ficava assim, ó, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E a gente percebeu o seguinte, né? Que o semi-eixo inteiro aqui, desse lado aqui, tá? Não sei porquê, mas a distância, ela como se fosse encolher um pouco a distância. Tá? Coisa mínima, tá, pessoal? Mas encolheu. Então, o que acontece? Como ele é um eixo articulado, ele tem aquela trizeta no meio para você poder fazer a movimentação. O eixo, como ele ficou minimamente torto, ou seja, quando ele rodava, ele ficava tipo saltando assim, né? Tipo, indo para cima e para lá. E esse negócio dele saltando com essa distância, ele ficava empurrando o motor indo para lá e para cá. Aparentemente achei que tinha resolvido o meu problema, tá? A gente olhou, eu tirei o semi-eixo inteiro, vi, aparentemente o semi-eixo estava bom, não tinha problema nenhum no semi-eixo, tá? Mas eu falei assim, poxa, mas eu não caí com esse carro em buraco nenhum, né? Ou seja, tudo bem, eu tive aquele problema do amortecedor, a gente corrigiu, né? Fiquei cismado que realmente eu pudesse ter um problema talvez com o semi-eixo, tá? Fui lá, comprei os dois semi-eixos dianteiro e troquei. E o problema continuou do mesmo jeito. Ou seja, a distância ainda fazia o eixo girar meio que minimamente torto, mas ele ficava empurrando o motor para um lado e para o outro, né? O que eu fiz? Levei no especialista, a gente tirou todas as medidas do veículo, tá? Ele dava uma distância pequena, tá? Como se fosse de um meio centímetro, mais ou menos, essa distância. Aí eu levei num torneiro e o cara fez uma usinagem para mim no semi-eixo do carro, para deixar ele totalmente na horizontal certinho. Coloquei no carro, suspendemos o carro, ou seja, liguei ele com o mesmo teste, somente ligando em drive. O cardan funcionando perfeito e o motor ficou paradinho, né? Sem trepidação, né? Aparentemente achei que tinha resolvido todo o meu problema. Quando eu fui andar com o carro e novamente lá depois de 60 por hora o carro começa naquela trepidação infernal de novo. E confesso para vocês que já não sabia mais o que fazer, né? Já tinha trocado tudo que eu imaginava de peça no carro, né? E dei sem preferência para a peça original, mas não resolvi. Bom, me indicaram de novo um especialista em câmbio, falou, meu, só pode ser o câmbio do seu carro. E aí eu levei, né? Levei inclusive a nota fiscal, que fazia pouco tempo que tinha sido trocado todo o óleo do carro, tinha sido na concessionária, ou seja, fazia mais ou menos, acho que quando foi isso aí eu tava com uns 8 mil quilômetros rodados da data que o cara trocou, né? E
que eu fiz? Deixei lá com o especialista. Bom, o especialista concluiu, pessoal, tá? E aí, realmente foi uma aposta, porque eu já não sabia mais o que fazer. Esse carro, quando você estava andando normalmente com ele, né? As trocas de marcha são bem sutis, ou seja, você quase não percebe, né? Minimamente você percebe as trocas de marcha no câmbio automático, né? E aí foi que o especialista ele disse o seguinte, né? Que dentro do câmbio você tem algumas seções, né? Como se fosse, eu não sei explicar exatamente, pessoal, mas como se fosse algumas câmeras, tá? E as pressões internas, ela tem uma pressão exata em cada uma das câmeras, né? E o que acontece com óleo velho, né? Com resíduo daquela, tipo como se fosse usinagem da própria peça, né? Ela tem um desgaste normal, né? O que acontece? Como ele tem alguns filtros internos de passagem entre essas câmeras, o óleo muito velho, ele retém essa fuligem, mesmo que seja micro de partículas de aço, né, de desgaste normal das peças internas, ela meio que entupia essas câmeras, e esses caras eles não tinham a pressão suficiente de um lado para o outro para o câmbio automático fazer a troca inteligente de marcha. Então, o que na explicação dele estava acontecendo, tá? Eu andava com o carro até 60 por hora normal. Quando eu chegava a mais ou menos 60, 70, que eu aliviava o pé, o que acontece? O carro fazia questão de, tipo, sempre para economia, ele jogava tipo uma quinta marcha lá, né? Só que o que acontece com essa quinta marcha, né? Ou seja, ele às vezes trabalhava naquela velocidade, tipo, meio que estrangulando o motor. Ou seja, num estado normal, ele tinha que trazer automaticamente para uma terceira, ou perdão, para uma quarta, ou para uma terceira. Ou seja, ele tem que ficar o tempo inteiro fazendo essa troca. E ele demorava muito, ele tinha muita dificuldade nessa troca de marcha, de um lado para o outro, né? Então, tanto é que, né, não sei quem tiver esse mesmo problema, né? Um jeito, acho que simples de testar é o seguinte: quando ele começava a trepidação, se eu tocava o pé com tudo nele, tipo, para ele aumentar o giro e forçar uma troca de marcha, ele não acontecia mais o problema. Quando você percebia que ele estava tipo numa terceira, com o giro alto, não dava mais esse problema aí, tá? E aí o cara explicou isso. Aí o que o cara recomendou para mim, tá? Ele falou assim, ó, a gente vai fazer uma troca total do fluido do câmbio, tá? E eu vou colocar um aditivo junto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr esse óleo, vou rodar um dia inteiro com o carro, de uma maneira bem forte para ele, de repente, sujar lá dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai esgotar 100% esse óleo. Eu vou pôr de novo um óleo novo e a gente vai ver como que faz. E aí foi, pessoal, que ele fez isso daí. E aí que resolveu o problema, tá? Por inteiro. Inclusive, a percepção que eu tive agora andando com o carro, né, principalmente em estrada, em longos trechos que você consegue testar em várias velocidades, é que é o seguinte: agora parece que eu tô com um câmbio CVT no carro. Eu não percebo mais nem minimamente a troca igual eu percebi antigamente. Antigamente era muito sutil a troca de marcha, agora eu não percebo mais nada a troca de marcha. E aí, pessoal, foi que resolveu o meu problema. Então, eu contei um pouquinho do que eu fiz, tá? Primeiramente troquei esse cara, né? Inclusive tô com um Data Tenacity novinho em casa. Tô com os dois semi-eixo novo do veículo que eu comprei, mais dois, né? Ele teve que usinar a pontinha do eixo, tirando um pouquinho só da ponta da estria. E ele usinou lá numa tornaria, ficou retinho perfeitamente. Ou seja, mas não era o problema de novo. Não era o problema do amortecedor, tá? Fiquei achando que eu pus daquela marca Caiaba, acho que, se eu não me engano, acho que é Caiaba o nome, né? Que me recomendaram muito bem. Fiquei morrendo de medo de ser essa porcaria. Até acionei a assistência técnica da Caiaba, o pessoal muito gentil, tá? Conversou comigo, se colocando à disposição caso eu quisesse levar o carro no mecânico e desmontar todos os amortecedores para ver se era um problema de amortecedor, mas não era, tá? Uma outra coisa que também cheguei num especialista, né? Onde ele fez a análise das bobinas para ver se não era falta ou corte momentaneamente das bobinas, né? E os bicos injetores lá também, né? Fiz todo o reparo dos bicos, né? Levei no especialista, trocou as redinhas, as pontinhas do bico, aquelas borrachinhas, trocaram tudo também. Ele tinha identificado que uma bobina, se não me engano, acho que era essa daqui, ó. Ela dava uma oscilada, assim, muito minimamente, então resolvi trocar também. Mas nada disso deu resultado, pessoal. O resultado mesmo foi com relação a essa troca do óleo do câmbio por duas vezes, tá? A primeira vez com fluido para poder dar uma limpeza lá, uma desencardida lá dentro, né? E aí depois ele colocou um óleo novo e agora é só alegria, pessoal. O carro tá muito bom.
tá? É um carro bom, eu recomendo, né? Tudo bem, tem muita gente que realmente está tendo esse tipo de problema. De uma certa forma, espero que vocês consigam, assim como eu, tá? Eu fui muito persistente porque eu literalmente gostei bastante do carro. E eu também tenho uma premissa seguinte, né? Muita gente acha que talvez daria uma garibada no carro e falar que se dane o próximo, né? Então, mas infelizmente isso para mim me incomoda bastante. Ou seja, da mesma forma que eu fiz todo um planejamento, financei o carro para realizar um sonho e ter o carro, um carro para atender minha família que eu quisesse, eu também tinha em mente que a pessoa que também, talvez um dia, quando eu for vender o carro, que eu tenha que vender nas mesmas condições para que a pessoa desfrute também da melhor forma, né? Bom, pessoal, é isso daí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida pontual, também quiser tá mandando pergunta aí, eu faço questão de estar colaborando também, tá? E agradeço também muita gente que participou nos vídeos, tá, pessoal? Vocês podem procurar aí, vocês vão achar uns 4, se eu não me engano, 4 ou 5 vídeos que eu já gravei de cada situação desse carro. Cheguei a fazer de tudo. Cheguei a colocar uma GoPro aqui com uma iluminação aqui para poder filmar esse coxinho mexendo, para ver se era ele. Porque aqui atrás ele tem uma base de ferro, pessoal. Aqui não dá para mostrar aqui atrás. E se ele abaixa essa altura aqui, que é essa altura grande dessa borracha aqui, ó, né? Se ele abaixa muito esse percurso aqui, ó, aqui atrás ele tem uma base de ferro que ele tende a bater numa outra parte aqui de ferro, né? O que poderia também estar levando essa vibração pro veículo, tá? Porque aí não ficaria só o motor sendo sustentado por borracha, ou seja, ele bateria aqui essa parte aqui, ó. Por mais que ela tenha um revestimento de borracha aqui, pessoal, mas a distância aqui atrás é uma distância bem pequena, né? Então pode estar ocasionando problema também, tá? Eu até pensei na ocasião, né? Ou seja, como ele estava abaixando, talvez eu colocar alguma arruela, alguma coisa aqui para levantar mais isso daqui, né? Para evitar que essa base de trás aqui ela comece a pegar, tá? Mas isso aí eu acho que cada caso é um caso, né? Mas fica a dica aí, pessoal, para vocês poderem tentar também resolver o problema. Espero que possa até ajudar bastante gente aí com isso. Tá ok, pessoal? Bom final de semana para vocês, tudo de bom.